Olá pessoal, sou o professor Claudinei Ferreira, estou como tutor da disciplina de farmacologia AD, dependência, nesse semestre, e vou fazer aqui a breve correção da nossa primeira prova de farmacologia de dependência da Famílias Virtual, já que as respostas comentadas já foram encaminhadas para o e-mail de todos vocês, tá? Essa prova foi composta por 9 questões, sendo 6 questões objetivas, valendo 3 pontos cada um, 18 pontos das questões objetivas, e 3 questões discursivas, valendo 4 pontos cada uma das questões discursivas, 12 pontos, com os 18, 30 pontos, conforme o padrão das provas de dependência da Famílias Virtual, tá? A primeira questão aí é uma questão objetiva, tem um texto introdutório, e o comando da questão é perguntando sobre janela terapêutica. O que significa janela terapêutica? No material de vocês é muito claro que a janela terapêutica é a distância que existe entre a concentração mínima efetiva e a concentração máxima tolerada. Ou seja, aquele intervalo de segurança onde o fármaco tem eficácia e não produz toxicidade. Então, das alternativas apresentadas, a alternativa correta nessa prova aqui, a alternativa a resposta é a janela terapêutica, é o intervalo de concentração plasmática de um fármaco entre os níveis mínimos eficazes e os níveis tóxicos. Então, esse é o conceito de intervalo terapêutico, janela terapêutica, a distância entre a concentração mínima efetiva e a concentração máxima tolerada. A segunda questão dessa prova é uma questão que fala sobre excreção de fármacos, de uma das etapas da farmacocinética. E no comando ele fala o seguinte: descreva as diferentes formas de excreção de fármacos no organismo humano. A maioria dos medicamentos são excretados por via renal. Então, a excreção renal é a mais importante via para excreção de fármacos. Dentro da excreção renal, a gente tem a filtração glomerular, a reabsorção ativa, a secreção ativa. Mas não é só pelos rins que nós eliminamos fármacos. A gente também elimina fármacos pelas fezes. Então, a gente tem uma excreção biliar, alguns medicamentos são eliminados juntamente com os ácidos biliares, com a bile. Alguns medicamentos não são absorvidos, e aí, por exemplo, antihelmínticos, que a gente usa no tratamento do Ascaris lumbricoides, eu quero eliminar o Ascaris que está no intestino, então não justifica eu absorver esse fármaco. Então, esse medicamento ele atua contra o helminto e também é excretado diretamente nas fezes. Aquelas bombinhas inalatórias sofrem uma excreção pulmonar. Então, vários medicamentos são eliminados no ar expirado. Também a gente tem a excreção pelo suor, excreção pela lágrima, excreção pelo leite materno. Então, cuidado em relação ao uso de medicamentos durante a amamentação e também excreção pela saliva. O nosso organismo vai buscar várias formas de excreção dos fármacos. Então, uma resposta completa para 4 pontos é quem respondeu todas essas vias de excreção dos fármacos, Caso sua resposta não a compreendeu todas essas vias apresentadas, a sua nota vai reduzindo de acordo com a quantidade de vias que você descreveu na sua resposta, ok? A questão número 3 é uma questão de interação medicamentosa na etapa da metabolização. Está falando lá, um paciente idoso está em tratamento com medicamento metabolizado principalmente pelo citocromo P450, pela enzima lá CYP3A4. Além disso, o paciente consome diariamente grande quantidade de toranja, conhecida por inibir a atividade do citocromo P450. Então, descreva como a ingestão regular de toranja pode afetar a metabolização do fármaco. Então, no enunciado já foi dada uma dica, Talvez nem precisava falar qual que é o efeito da toranja, porque isso está no material de vocês. Lá no material fala que a toranja é um inibidor enzimático. Então, o professor, ao elaborar a questão, te deu isso ainda como dica, Ou seja, ela inibe a atividade do citocromo. Então, ele está perguntando como que isso vai afetar. Então, se a toranja é um inibidor enzimático, ela vai diminuir a metabolização do fármaco utilizado pelo paciente. Diminuindo a metabolização desse fármaco, a gente vai aumentar o tempo de meia-vida. Se o tempo de meia-vida, eu aumento a biodisponibilidade, a gente aumenta o efeito farmacológico. Qual é o risco disso? De produzir toxicidade nesse paciente. Então,
Como a questão já te deu essa dica, falando que inibe a atividade do citocromo, então se está inibindo a metabolização, vai aumentar a biodisponibilidade do fármaco, o risco maior é o aumento de toxicidade, ok? Então essa é a 3, alguns alunos inverteram aí inibição enzimática com indução enzimática. A questão 4, ela é uma questão objetiva, né, falando sobre o seguinte enunciado. A mãe de uma criança com dificuldade para engolir comprimidos, a criança não consegue engolir o comprimido, solicita ao pediatra uma alternativa para usar o medicamento. O médico deve considerar formas farmacêuticas que sejam adequadas para esse paciente. Qual das seguintes opções seria uma forma farmacêutica adequada para essa criança, considerando que ela tem dificuldade para engolir formas farmacêuticas sólidas, ou seja, ela não consegue engolir formas farmacêuticas sólidas. Supondo que aquele medicamento só existe em formas farmacêuticas sólidas, que alternativa que nós teríamos? Todas as alternativas aqui apresentadas são formas farmacêuticas sólidas, tá? Cápsula, supositório, draga, pó e comprimido. Qual que é a diferença entre elas? A via de administração. Então, cápsula, draga, pó e comprimido é administrado por via oral. Se a criança tem dificuldade de deglutição, ela vai ter dificuldade de deglutição dessas formas. Então, a alternativa nossa seria o uso de um supositório, que a gente vai fazer a aplicação desse medicamento por via anal. Então, a letra B aqui nessa prova é a resposta correta. A questão 5 fala o seguinte: um paciente idoso com múltiplas comorbidades está em uso de vários medicamentos, toma vários, incluindo um antibiótico, um antipertensivo, um hipoglicemia antioral. Ele também segue uma dieta balanceada, ele tem uma dieta controlada, rica em fibras e antioxidantes. Explique como os medicamentos presentes na dieta podem interagir com a absorção desses medicamentos, afetando sua eficácia e segurança. Quando vocês estudaram a parte de absorção, lá na etapa da farmacocinética, vocês viram que alguns medicamentos que têm característica ácida são melhores absorvidos em pH ácido. E medicamentos que têm característica básica são melhores absorvidos em pH básico. Quando o paciente faz a ingestão de medicamentos junto com alimentos, o pH do estômago ele aumenta. E se o pH gástrico aumenta, a gente vai diminuir a absorção de fármacos ácidos. Então, o ponto-chave da questão é esse, que ingestão de medicamentos junto com alimentos, esses alimentos aumentam o pH e esse aumento de pH vai diminuir a absorção de fármacos que têm característica ácida, tá? Então, alimentos ricos em fibras podem diminuir a absorção de certos medicamentos, principalmente os medicamentos ácidos, tá? Porque a gente vai mexer na ionização da molécula química. A molécula fica mais hidrossolúvel, fica polar e ela tem mais dificuldade de atravessar as membranas plasmáticas. Então, essa é a questão 5. Na questão 6, uma questão de múltipla escolha, fala o seguinte: qual das seguintes afirmações sobre um medicamento genérico sugerido é verdadeiro? Ou seja, é uma questão que está perguntando sobre medicamento genérico. E aí na letra A fala o seguinte, olha, medicamentos genéricos podem ter diferentes efeitos terapêuticos em comparação com os medicamentos de referência. Não, tem que ter o mesmo efeito terapêutico. Na letra C fala, medicamentos genéricos são geralmente mais caros que os de referência. Não, são mais baratos. Na D, medicamentos genéricos são identificados por uma marca específica. Não, medicamento genérico não tem marca, ele só tem o nome do princípio ativo. Na letra E, medicamentos genéricos não precisam passar por testes de bioequivalência. Está errado. Todo medicamento genérico precisa passar por testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Então, a afirmativa correta aqui é a letra B. Medicamentos genéricos devem ter o mesmo princípio ativo, dosagem e forma farmacêutica que os medicamentos de referência. Se fosse para completar, poderia ainda colocar, ainda precisam passar por testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Então, essa aqui, letra B. Questão 7. Durante uma emergência médica, um paciente sofre uma parada cardíaca e a equipe de saúde precisa administrar um medicamento imediatamente para restabelecer a função cardíaca. A escolha da via de administração é crucial para garantir a rapidez do efeito. Qual das seguintes vias de administração é a mais indicada para a gente obter um rápido efeito em situações de emergência? A via mais rápida, pessoal, é a intravenosa, né?
porque afinal de contas, na via intravenosa, a gente não tem absorção. Eu já estou introduzindo o medicamento diretamente na corrente sanguínea, no qual o efeito farmacológico é muito rápido, mas também a duração do efeito farmacológico é uma duração muito curta. Então, a alternativa correta aqui, a via intravenosa. Questão 8. Um paciente que iniciou um tratamento com um novo medicamento oral pergunta ao farmacêutico como o fármaco age desde a administração até chegar à corrente sanguínea. A explicação envolve os processos farmacocinéticos que o medicamento sofre no corpo. Qual das seguintes etapas da farmacocinética refere-se ao movimento do fármaco do local que ele é administrado até ele chegar à corrente sanguínea? Ou seja, qual que é essa etapa da farmacocinética de onde eu administro até chegar na corrente sanguínea? Essa etapa é a absorção, né? A absorção é a passagem do fármaco do local onde ele é administrado até ele atingir a corrente sanguínea. Ele precisa perpassar membranas plasmáticas para chegar na corrente sanguínea. E como eu falei na questão anterior, a única via que não sofre a absorção é a via intravenosa. Todas as demais vias de administração, o medicamento precisa atravessar membrana plasmática. Então, essa aqui, a absorção é a resposta correta. E a última questão da prova, né, um paciente com diabetes consulta o farmacêutico para entender melhor como o medicamento que ele toma age no corpo e quais são os efeitos esperados. O farmacêutico explica que essa questão envolve os princípios da farmacodinâmica. Qual das seguintes afirmações melhor descreve a farmacodinâmica do medicamento? Né? Ou seja, o que seria essa farmacodinâmica? Na letra A, fala que a farmacodinâmica seria o estudo dos processos pelos quais o corpo altera o fármaco? Não, isso é farmacocinético, tá? Como o nosso corpo reage contra o fármaco, isso é farmacocinético. Estudo do movimento dos fármacos através do corpo, também a gente estuda isso no farmacocinético, como que esse fármaco se movimenta no nosso corpo. Na letra D, o estudo das reações adversas do fármaco? Não, na farmacodinâmica a gente não estuda reações adversas. Letra E, estudo dos fatores que influenciam a biodisponibilidade dos fármacos. Não, também isso é farmacocinético. A farmacodinâmica, ela estuda os efeitos bioquímicos, é a ligação do fármaco com o receptor na célula. E quando esse fármaco, que seria uma chave, abre esse cadeado, que seria o receptor da célula, que alteração bioquímica ele produz dentro dessa célula? Olha, o fármaco vai estimular a célula a produzir mais insulina, vai estimular a célula a produzir mais cortisol, vai estimular a célula a produzir mais testosterona, vai inibir a célula de liberar insulina. Então, a farmacodinâmica, ela estuda esses efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos e o mecanismo de ação delas, tá? Então, essa foi a devolutiva dessa nossa primeira prova. Né? Desejo vocês bons estudos, né, para a segunda etapa da nossa disciplina de farmacologia, inclusive, né, já fiquem atentos aí ao percurso de aprendizagem, fiquem atentos também, né, à nossa questão discursiva, à nossa questão problema, né, para a gente poder sair bem na prova da segunda etapa, cujo conteúdo vai ser as unidades 4, 5 e 6. Né? Na segunda etapa a gente vai cobrar farmacologia do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, e também a farmacologia do sistema nervoso central, tá bom? Uma boa prova a vocês. Qualquer dúvida que tiverem em relação ao conteúdo da matéria, pode mandar uma mensagem lá no Moodle, que eu estou à disposição de ajudá-los, né, em tudo que vocês precisarem, tá bom? Até a próxima.